Meu nome é Thaís Regina, eu sou uma mulher cisgênero, negra, de pele clara, cabelos cacheados volumosos, olhos verdes e lábios grossos. Laboratório de Crônicas na ocupação 9 de julho. Quando Páprica entrou em uma das ocupações mais importantes de São Paulo para escutar o que os estudantes tinham a dizer sobre o samba. O texto é meu, Thaís Regina. Em uma página dupla, em fundo branco e bordas de páginas que seguem em verde esmaecido, lê-se. Existe um ditado popular que diz que quem ensina aprende duas vezes. Como todo ditado, o cansaço do clichê esconde uma afirmação muito sábia sobre uma dessas brincadeiras da vida que só se aprende assim, brincando. Quando entrei na ocupação 9 de julho, um espaço de resistência histórico da cidade, eu não tinha ideia do que me esperava. Quer dizer, eu imaginava que iria dar aulas sobre escrita criativa com ênfase em crônicas para adolescentes que não estariam tão interessados assim em escrever. E eu não poderia estar mais errada. Na primeira vez que atravessei o corredor da área interna da ocupação e entrei na sala cedida à UNEA, fui confundida com uma aluna. Entre junho e novembro de 2025, eu estava diante de uma turma de pessoas criativas, instigadas e talentosas, com uma faixa etária elástica, dos 17 a 65 anos de idade. O denominador comum para o primeiro encontro tinha que ser um músico que todos nós já ouvimos, vimos, uma espécie de lenda, pensei. Não deu outra. Teve que ser o Michael Jackson. Lemos parte de um ensaio do Ta-Nehisi Coates, assistimos videoclipes e depois cada um escreveu uma memória sua com Michael. Assim, semana após semana, nos reunimos em torno de um tema, como paixão, território, memória, que servia de base para que eu apresentasse o trabalho de artistas plásticos, escritores e músicos. Juntos, estudamos de Beth Carvalho a Jussara Marçal, de Mayara Ferrão ao Leon Nilsson. Interpretamos textos como atores, em uma bibliografia que vai de Rubem Braga a Luiz Fernando Veríssimo. Sob coordenação do professor Zé Henrique, percebi que aula, entre aspas, não dava conta do que estávamos realizando ali naquela sala, ou, às vezes, andando pela horta comunitária da ocupação. No grupo do WhatsApp com os meus alunos, recebia desde notícias de jornal até beats de rap. Era um laboratório criativo, uma procura, um diário de bordo. Em todo encontro, nós líamos, conversávamos e escrevíamos. Foi a experiência mais maluca e gratificante que eu já tive. Essa revista é dos meus estudantes e para os meus estudantes. Em novembro, provoquei-os para escreverem uma crônica sobre algum tema relacionado ao samba. Reunimos nessas páginas 4 trabalhos finais. Boa leitura e, aos que compartilharam as tardes de sábado comigo, meu mais sincero obrigada. Nessa página, além das bordas esmaecerem em verde, existe uma tarja verde com a seguinte informação: a UNEAFRO é uma organização negra de incidência local que, entre suas iniciativas, possui uma rede de cursinhos preparatórios para vestibulares destinados a estudantes periféricos de baixa renda. Essa ação só foi possível com o apoio do movimento que acolheu a proposta da Páprica, com a premissa de que essas aulas ajudariam os estudantes a navegarem por gêneros narrativos como crônicas e contos que, a partir de 2025, passaram a ser requisitados pelo vestibular da USP e da Unicamp. Logo em cima dessa tarja verde tem a digitalização de uma caneta esferográfica em tamanho real. Esse tipo de intervenção acontece ao longo da matéria e dá um sabor e uma intimidade para ela. Boa audição! Oi, meu nome é Brenda Vidal, sou editora da Páprica. Sou uma mulher cisgênera, negra, de pele clara, magra e tenho olhos castanho escuros e cabelo cacheado castanho claro. Ederaldo Gentil, No Tempo e nas Águas, por Yara Cordeiro. O texto é acompanhado da imagem de um caderno de pauta com um esboço de texto e uma embalagem de chocolate bis amassada e aberta entre as páginas. Há quem acredite que a arte imita a vida e quem acredite no contrário. Aos meus olhos, ambas interagem e se complementam. Foi em um desses encontros entre arte e vida que eu conheci o Ederaldo.
Gentil e sua poesia me invadiram enquanto eu caminhava pela rua e observava o Rio Verde. Num sol de meio-dia, eu ia no costumeiro e sofrido trajeto entre São Mateus e São Miguel, entre um ônibus e outro, caminhada, corpos d'água. O Rio Verde separado de suas margens pelo concreto, e eu separada dele por suas grades e pelo medo de doenças, já que toda sua água está contaminada pelo esgoto. E com desgosto eu ainda imaginava que ali, algum dia, havia para alguém um banho de sol e de rio. No meu ouvido, ele versava, graças ao modo aleatório do meu tocador, ou quem sabe trazido pelas águas que eu ali testemunhava. Abre aspas. Quem tem a dor urbana é o cidadão. Quem mata de gravata tem o seu perdão. Quem tem aval da vida vai na contramão. Fecha aspas. Ali eu sentia que a vida me via, que aos meus pensamentos ouvia, e mesmo separada de Ederaldo pelo tempo, algo que depois descobri ter sido sua sina, o homem consertava relógios, sua arte se encontrou com a minha vida. E diante do que foi ouvir a sina e a ceia, só me restou um mergulho até encontrar o ouro e a madeira e perceber que ali havia um grande poeta que me ganhou a alma inteira. Já que de primeira eu vi que com o aval da vida ou não, em outros tempos e sem opção, estávamos Ederaldo e eu na contramão. Sua poesia questiona, seu cantar encanta, e o conjunto ao samba me emociona. Sua poesia questiona, seu cantar encanta, e o conjunto é o samba, me emociona. Na contramão do mundo que extinguiu a utopia, será que eu posso imaginar um dia um Brasil que reconheça gente como Ederaldo Gentil, que permita um banho de rio e um amor profundo pela cidade que me pariu? Pitbull versus Fiapo de Manga, por Marco Jamaica. O texto é ocupado ao meio das duas páginas por um cachorro da raça Pitbull em preto e branco, de boca aberta, prestes a alcançar um petisco no ar. O ano era 2004 e no Rio de Janeiro, onde o samba é o ar que a gente respira e o carnaval, que para a maioria das pessoas é só purpurina, glitter e carne na brasa, tem um lado B, o das desigualdades, que dançam de mãos dadas com o preconceito e o elitismo. Meu nome é Marco e hoje eu sou professor de dança. Naquela época, eu era só um bolsista magrelo numa das academias de referência em dança em Botafogo. E por ser referência, a gente vivia sendo escalado para alas e comissões de frente. O ano de 2004 não fugiu à regra. O mestre da academia foi escolhido para ser coreógrafo da comissão de frente de uma escola de samba de Niterói que estava bombando na época, a Porto da Pedra, que era cotada para o pódio e, quem sabe, poderia ser até a campeã. Já eu nem estava no time inicial dos dançarinos, mas já abria um cantinho no coração portelense e mangueirense. Abre parênteses. Sim, no Rio de Janeiro a gente é polígamo no samba e sem julgamentos. Fecha parênteses. Depois de audições que pareciam maratonas de reality show, saíram os 14 eleitos, 12 titulares e 2 reservas. O enredo era sobre comunicação. À frente, mostraria um carteiro tentando entregar uma carta para uma dona de casa cercada de cachorros malucos. O carteiro tenta entregar a carta, os cachorros tentam pegar o carteiro e, atrás da dona de casa, tem um pequeno carro alegórico em formato de casa. O carteiro, o coreógrafo em pessoa, a fim de ficar de olho na sua obra-prima. A dona de casa era mais complicado. Precisava ser uma pessoa caricata, com carisma de palco. E aí, num estalo de unanimidade, abre parênteses, e também algumas risadas, fecha parênteses, todos apontaram para mim, abre aspas, o Marco, tem de ser o Marco, fecha aspas. Antes de entrar para o mundo da dança, eu fazia teatro e acabei me tornando o palhaço oficial do grupo. Modéstia à parte, eu era de animar qualquer velório. Pronto, caí de paraquedas como uma luva na mega produção, eufórico como quem ganha a primeira bicicleta, mas ciente de que ela seria sem rodinhas de apoio. Dessa vez, era para valer. Só que, como o título avisa, nem tudo foram flores alegóricas. As fantasias dos cachorros, um pesadelo térmico, pele sintética de bicho, próteses para as patas e o dever de rastejar a Sapucaí inteirinha de 4 apoios. Nas primeiras provas, o desânimo bateu, abre aspas. Isso aí é coreografia ou masoquismo? Fecha aspas. Provocavam. Os caras suavam como se estivessem malhando no Saara e a gente ainda zoava, abre aspas.
Quem sobreviver vira lenda urbana, fecha aspas. O time foi dividido em duas castas. Os, abre aspas, playboy, fecha aspas, bailarinos bombados, daqueles que comem whey com banana no café da manhã, e nós, do, abre aspas, fundão, fecha aspas, da sala de aula, também do fundo do poço, bolsistas que não tinham grana sequer para um pão com mortadela, franzinos como varas de bambu e alvos eternos de piadas. Abre aspas, Marco, vocês vão definhar, fecha aspas, disparavam. Não sabe brincar? Nem liga o videogame. Eu me colocava entre esses, mesmo sem ser um dos cachorros. Meses de ensaio depois, com treinos diários que humilhariam o crossfiteiro mais bombado das redes sociais, veio o desfile. É fevereiro no Rio de Janeiro e o calor por pouco não derrete o Cristo Redentor. Rio 40 Graus não é só um hit de sucesso, mas também uma profecia apocalíptica. Dentro da fantasia, eram 60 graus garantidos, como um forno de pizza ambulante que assaria um pernil em um piscar de olhos. Atravessar a Sapucaí inteira toma aproximadamente 80 minutos. Eu vi o pavor nos olhos dos camaradas do fundão. Abre aspas. E se a gente virar churrasco canino, será que vamos dar conta? Fecha aspas. Ninguém ousava perguntar em voz alta, e nem precisava. Era possível cortar a tensão no ar, mas pensei comigo mesmo. Quem veio do subúrbio, espremido no trem da Central do Brasil como sardinha, almoçando feijão com farofa de ovo, abre parênteses, quando tinha ovo, fecha parênteses, não desiste por um forninho fashion no meio de uma avenida desenhada pelo Niemeyer. E como esperado, voilá, no primeiro jurado da Sapucaí, abre parênteses, são 3, devidamente localizados entre os 700 metros da avenida, fecha parênteses, 2 playboys já estavam na, abre aspas, casinha, fecha aspas, da alegoria, que, aliás, mal cabia um vira-lata caramelo de verdade, quanto mais um homem fantasiado de cachorro. No segundo jurado, mais 4 estavam semi-desmaiados, transformando a alegoria num posto de hidratação forçado. No fim, dos 12 cachorros, só 6 cruzaram a linha de chegada, todos do fundão, claro. Sobrevivemos com a garra de quem sabe que a vida não é um passeio, nem no bosque, nem na avenida. Com a imagem de uma caneta entre páginas, temos o texto Um Samba para Jussara, por Pedro Almeida. Ao fim da página, um fone de ouvido preto intra-auricular com fio e um bilhete de metrô de São Paulo. Oi, meu nome é Yuri da BS, sou repórter da Páprica. Sou um homem cisgênero, branco, de cabelos pretos encaracolados, olhos castanhos escuros. Um samba para Jussara. A espera pelo trem está muito demorada e parece que vai atrasar mais do que de costume. As greves estão cada vez mais constantes, o que deixa Jussara cada vez mais ansiosa. Então, um zumbido começou a ecoar pela estação, anunciando a todos na plataforma que o trem estava a caminho. As portas se abrem, soprando o vento gelado do ar-condicionado, e o silêncio do vagão é logo interrompido por um homem carregando seu filho no colo. Veste um uniforme de operário já gasto, anuncia a plenos pulmões que acabara de ser demitido. A indiferença dos viajantes espanta. Ninguém se mostra comovido ou disposto a ajudar. Jussara também está no veneno. Ainda assim, escorregou a mão pelo bolso e encontrou 1, 2, 3 moedas. Estendeu a mão e o homem agradeceu, dizendo que Deus lhe devolveria tudo em dobro. A voz robótica anuncia a próxima estação quase como uma sentença. Ela lembra o quão atrasado está. A ansiedade retorna e já desesperançosa pensa que quando chegar, a roda de samba já terá acabado. Mesmo atrasada, Jussara fica aliviada em saber que está chegando. O trem para na Estação da Luz, em horário de pico. Ela já sabe o caos que a espera no caminho. Sempre achou muito interessante a mistura de pessoas que atravessam esses ecossistemas de baldeações, estruturas de ferros e tijolos marrons. Através dos calçados, nota as diferentes classes. Os mais endinheirados com seus sapatos sociais brilhantes, ostentando o luxo dos recém-engraxados, os jovens com seus tênis coloridos e corajosos, usando sandálias. A cidade é suja. Já na calçada da estação, todos aqueles carros de polícia ostentavam não somente armas, desdém e poder, mas também sustentavam o desânimo de Jussara. As imagens dos corpos enfileirados no Rio de Janeiro ainda não saiu da sua cabeça. Poderia ter sido aqui. Já foi aqui uma vez. A presença da polícia sempre significou a morte das subculturas. Jussara viu acontecer com os encontros de reggae no Angabaú. E não tem idade para lembrar de quando isso foi problema no samba. A lei da vadiagem, em voga até pouco tempo atrás, já foi usada para perseguir capoeiristas,
sambistas e moradores de rua. Para a infelicidade de Jussara, os policiais logo à entrada eram apenas um prelúdio do cenário que lhe aguardava bem no centro da boca do lixo. A roda já não estava mais lá. Para a infelicidade de Alcione, o samba havia morrido. Confetes no chão, sujos pela pegada daqueles coturnos enormes. As cadeiras de plástico já não acomodavam ninguém. Os copos de cerveja em cima das mesas amarelas, na metade, nunca seriam consumidos. Mesmo sem música, não estava silêncio. O barulho da muvuca tomava conta do ambiente. Vidros, gritos, rastros. Um verdadeiro cenário de horror. Uma melodia triste embalou Jussara. Olhava toda a cena que se dissipava em um vai e vem repetitivo e tentava prender seus personagens desorientados. Guaraci vadiava e só fazia isso, lembrou do samba que Kiko lhe deu de presente. A música conta a história de um casal e do ímpeto, tão humano, de destruição do outro. E agora, Jussara? Na boca do lixo, o que era belo agora espanta. Nosso samba chegou ao fim, Jussara. O texto Noite de Ilu, por Clara de Oliveira Moreira, tem em plano de fundo páginas brancas com estrelas em verde claro e na página direita a imagem fotográfica de um caderno com anotações em letra cursiva. Cheguei na avenida cheia de vida, pronto para aproveitar mais uma noite quente e abafada de fevereiro. O lugar tinha uma energia boa e era ali que eu queria ficar à toa. O fluxo de pessoas era composto por gente que se preparou para esse momento desde o ano passado, e todo mundo tinha o corpo banhado de brilho dourado. O que eu não esperava era entrar em um profundo devaneio ao ver uma certa multidão, composta por mulheres negras vestidas de vermelho e branco, cantando e dançando com agogôs na mão. Ancestralidade e alegria era o que aquele coletivo me transmitia. Coletivo, esse formado por mãos femininas que tocavam tambores para o rei Xangô. Essa é a definição literal de Ilu Badimin. Fiquei incerta sobre o que eu queria fazer enquanto contemplava aquela cena. Talvez valesse a pena focar na pulsação do meu coração que batia ao ritmo dos tambores que me causavam tremores e euforia pelo corpo todo. Aquela sensação me despertou uma lembrança antiga de quando meu avô me ensinou a tocar agogô depois de eu ter ido a algumas rodas de capoeira. Meu avô sempre me incentivou a permanecer aprendendo tudo o que eu quisesse, incluindo fazer alguns testes para saber se eu levava jeito com outros instrumentos musicais. Meu avô sempre me incentivou a permanecer aprendendo tudo o que quisesse, incluindo fazer alguns testes para saber se eu levava jeito com outros instrumentos musicais. Meu avô era demais, inteligente, gentil e sagaz, e todos os dias ele acreditava que eu era capaz de realizar os meus sonhos. Ele também me ensinou que o agogô em Urubá significa sino e relógio. Para além de um instrumento musical, ele é um marcador do tempo, tempo esse que não me resta agora. Essa foi a minha deixa para ir embora. Já tinha chegado a hora de me despedir desse momento tão único que foi capaz de levar o meu pensamento. Saí ligeiro, me misturei no meio daqueles passageiros que queriam entrar primeiro no metrô, numa noite quente e abafada que me lembrou o meu avô, esse que tocava gogô e que estará para sempre no mais profundo sentimento de amor.